O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Quando eu olho... Aqui? Oi! Boa noite a todos. Bem-vindo a mais um tutorial de menina e hoje nós vamos falar sobre a oração. Isso aí, boa noite, gente, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa que é exibido pela TV AD Perus. E seja muito bem-vindo e seja abençoado, porque o nosso objetivo é abençoar a sua vida, abençoar a sua noite, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E antes de nós começarmos a falar e tudo mais, e te abençoar e você nos abençoar com seus comentários, a gente quer te pedir para você compartilhar a live, que você venha convidar suas amigas, chama todo mundo para vir testemunhar. Hoje esse programa vai ser um programa de testemunho. A gente quer saber quais são as suas experiências através da oração, tá bom? Hoje é a noite da gente compartilhar as nossas experiências. Então a gente vai dar um intervalinho bem rapidinho para você compartilhar, se preparar aí, pra gente conversar bastante, tá bom? A gente volta já já. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, eu sou o pastor Davi Abacuque, estou passando para te convidar a participar conosco do programa Aconteceu na História, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 15 horas, pela TV AD Perus. Você é o meu convidado especial para participar e interagir conosco em assuntos relevantes que estaremos trazendo à pauta de discussão envolvendo acontecimentos da história. Até lá! AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, a paz do Senhor. Sou o pastor Renato Maximiano. Olá, a paz do Senhor, sou o diácono Lucas Gabriel. Queremos convidar a todos vocês para participar da programação Minha Igreja, que saudade! Todas as sextas-feiras, das 15h30 às 17 horas. Esperamos por vocês. Participem! Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Amor. As palmas estão tão baixinhas aqui que eu nem me empolguei, mas tudo bem. Gostei. Hoje nós vamos falar, eu quero olhar para essa câmera, corta para mim aqui, ó. Isso. Hoje nós vamos falar de... Jesus, perdoa eu. Hoje nós vamos falar de oração. É um assunto muito importante sobre nós falarmos, ainda mais para o público que é dirigido o nosso programa. Esse é um programa feito para você, menina, para você, mulher, você, moça. E o nosso objetivo é abençoar a sua vida toda segunda-feira. Nós já falamos aqui, não é sendo redundante, mas ao mesmo tempo sendo, falando para você que aqui o nosso objetivo é trazer uma edificação para a sua vida. E é muito importante nós falarmos sobre a oração. O que é orar? A oração ela é um diálogo com Deus. Então, quando nós falamos que a oração ela é um diálogo com Deus, ela não é uma reza que se torna algo repetitivo.
Existem várias formas de orar, existem várias formas de falar com Deus. Em alguns outros programas eu já disse isso, mas eu acho importante nós falarmos novamente que o nosso Deus, ele é um Deus de diálogo. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. O nosso Deus, ele fala, mas o nosso Deus também quer ouvir. Quando você lê a Bíblia Sagrada, por diversas vezes você vai entender que Deus, ele prioriza o diálogo com a sua criatura, o diálogo com aqueles que é dele. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando Deus fez Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, todos os dias Deus descia ao jardim para conversar com o homem. Todos os dias Deus descia num determinado horário. Adão e Eva já sabiam que Deus iria descer para dialogar e já se preparavam e esperavam a vinda do Senhor para conversar com ele. A Bíblia diz que era uma conversa, era um diálogo. Mesmo depois do homem ter pecado, do homem ter caído, constantemente na Bíblia Sagrada você vai ver que Deus, ele tenta trazer o homem para esse diálogo, para esse relacionamento. A Bíblia vai nos dizer que até mesmo quando o povo de Israel se afastava dos seus princípios, se afastava das suas ordenanças, Deus levantava um porta-voz para se comunicar com o povo, seja palavras de condenação ou sejam palavras de esperança. Deus sempre quis se relacionar com o homem. Quando nós olhamos em todo o Antigo Testamento, nós podemos perceber que Deus prioriza isso através do sumo sacerdote, através dos profetas, dos juízes. E no Novo Testamento, nós podemos ver que Deus, ele prioriza isso, colocando para nós referências de homens e mulheres que viviam debaixo de uma vida de oração. O nosso próprio Jesus, ele tinha uma vida de oração. Por diversas vezes você vai ver na Bíblia que Jesus se retirava para orar. Você vai ver que Jesus, ele tinha o seu momento de falar com Deus. A Bíblia nos mostra também outros homens, como o próprio Daniel, que orava 3 vezes ao dia e tinha uma vida correta ali diante de Deus e dedicada na oração. E por que orar? Por que nós vamos orar? Qual é o sentido da oração? Quando nós falamos de relacionamento, não tem como eu me relacionar se eu não dialogar. Um casamento, ele não perdura por muito tempo se não houver diálogo. Uma amizade não é amizade se não tem conversa, se não tem diálogo, porque através do diálogo vem o conhecimento. Através do conhecimento vem a intimidade. E é isso que Deus quer proporcionar para aqueles que são dele. O Senhor quer conversar conosco, o Senhor quer que nós nos aproximamos dele, para que nós possamos conhecê-lo melhor, para que nós possamos ter intimidade com o nosso Deus, para poder viver uma vida espiritual saudável. Então é importante a gente entender que é necessário orar. Eu não oro por orar, eu oro porque é necessário orar. Assim como o meu corpo precisa de água para sobreviver, como o meu corpo precisa de alimento para sobreviver, a minha alma necessita da oração para ter uma vida espiritual saudável. A Bíblia ela é composta por diversos exemplos, versículos, capítulos direcionados ao diálogo com Deus. O Senhor Jesus, em todo o seu ministério, ele nos ensinava, ele nos proporcionava a experiência da oração. E é isso que nós vamos falar hoje. Orar. É necessário orar. Quais são os tipos de oração? A Bíblia ela fala sobre diversos tipos de oração, mas nós vamos aqui trazer só alguns para refletir com você que está nos assistindo. E eu quero muito poder contar aqui no nosso programa o testemunho de oração. Parceira, você tem testemunhos através da oração? Tem. Muitos? Acho que os mais fortes, acho que quase todos, É começaram através da oração. com oração. E eu quero saber de você que está nos assistindo, se você tem um testemunho que foi realizado por intermédio da oração. Isso é o que nós queremos saber aqui nessa noite. Você tem uma experiência que você pode compartilhar com a gente hoje sobre orar, a importância da oração na sua vida, o que Deus fez na sua vida através da oração? Manda pra gente, porque é o que nós queremos compartilhar aqui nessa noite. Para nós continuarmos e dar tempo de você testemunhar aí, eu quero pedir para você, parceira, ler pra gente o versículo 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Ele diz assim: orai sem cessar.
é importante você parar para analisar isso, porque nós vivemos numa sociedade, numa geração hoje, que não ora, que não quer orar. Um dos cultos menos, como eu posso dizer, frequentados por muitos jovens, por muitos adolescentes, por muitas pessoas, é o culto de oração. E é um dos cultos mais abençoados que nós temos dentro da igreja. As pessoas têm dificuldade de passar 30 minutinhos orando. Têm dificuldade de passar 1 hora orando. Mas não tem essa dificuldade para ficar 1h30 na frente do Netflix. De ficar 2 horas, 3 horas, 5 horas numa série. Então é necessário a gente parar para refletir e analisar como que anda o nosso relacionamento com Deus. Às vezes você encontra em algumas discussões de relacionamento alguém falando assim, você não conversa mais comigo, você não se abre mais comigo. E com Deus é a mesma coisa. Para eu ter um relacionamento saudável com Deus, uma intimidade com o Espírito Santo, é necessário eu conversar com Ele. É necessário eu dialogar, eu fazer a minha oração. Porque através da oração eu aumento a minha intimidade com o Senhor. Então, eu preciso dedicar a minha vida em orar em todo o tempo. É claro que hoje, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa rotina, a gente não consegue passar o dia inteiro orando de joelho. Mas eu posso orar de pé. Eu posso orar no ônibus. Eu posso orar dirigindo. Eu posso orar estudando também. Eu posso orar lavando uma louça. De alguma forma, eu posso estar conectada com Deus, falando com Deus. Então, é necessário a gente trazer isso para os dias que nós estamos vivendo, porque nunca foi dito tanto assim, eu não tenho mais tempo para orar, né? Não, minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para falar com Deus. Aí o Senhor permitiu uma pandemia. E quantos meses nós ficamos dentro de casa e as pessoas não tiraram tempo para orar? As pessoas não tiraram tempo para conversar com Deus. Não, mas eu assisto a live da igreja. E aí? Mas e a sua intimidade com o Senhor? Agora as pessoas estão voltando à rotina do trabalho, estão voltando a trabalhar, as coisas estão voltando a ficar mais corridas. E aí a justificativa é, eu não tenho tempo. Mas Deus te permitiu um tempo. Então é necessário a gente parar para refletir e analisar como anda o nosso relacionamento com Deus. É importante isso. Você saber que da mesma forma que você precisa se relacionar com a sua família, com um amigo, com alguém, com qualquer pessoa que seja, é importante também você ter um relacionamento com Deus. Às vezes a gente fala assim, Deus, eu queria tanto ser usado que nem fulano, eu queria ter tanto ministério igual do fulano, mas você ora como ele ora? Você tem um diálogo, uma intimidade com Deus como aquela pessoa tem? Porque é fácil eu querer a unção dele, é fácil eu querer o ministério dele sem pagar o preço que ele paga. Então é importante você parar para analisar isso também. Eu quero ser um instrumento na mão do Senhor. Eu quero ser abençoado pelo Senhor. Eu quero as bênçãos do Senhor. Mas eu não quero diálogo com Ele. Eu não quero aproximação com Ele. Então esse programa hoje é justamente esse o objetivo. É incentivar você a ter uma vida de oração. A orar sem cessar. A orar em todo o tempo. E ter um relacionamento maior com o Senhor. Esse é o nosso objetivo. Nós temos algumas pessoas que já estão assistindo aí, eu não sei se tem comentário ou não, mas eu queria saber, queria que vocês citassem pra gente algumas pessoas que já estão. Se puder colocar na tela, vocês podem mandar boa noite, a paz do Senhor, pode falar, ó, aqui tá chovendo, aqui tá calor, aqui tá ventando, manda alguma coisa, gente, mas fala com a gente, tá bom? Porque a gente fica muito triste quando ninguém fala com a gente. Hoje nós temos quem pra ler pra gente, parceira? A Beli. A Beli tá aí. A Beli, graças a Deus. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Sim, boa noite, paz do Senhor. Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Graças Tudo a bem. Deus. E você? Eu tô muito bem. Tem pouquinhos comentários hoje, Sim, mas a gente vai conversando com o pessoal e vai chegando mais gente pra falar, né? ok. Ó, vou colocar o primeiro aqui na tela. Temos a irmã Agrela de Lima, que sempre tá com a gente, dando a paz do Senhor. A irmã Agrela, graças a Deus pela sua vida que não nos abandona nunca. Nunca.
Temos a Anne Silva, A Anne. que deu Anne a paz também. do Senhor, falou que ela ama o programa, que o tema está muito forte e compartilhou o testemunho dela. Ela falou que sempre quis ter mais um filho e parecia impossível pelos médicos. Só que Deus ouviu a oração dela e deu um milagre. Após Glória a 6 Deus. anos tentando, veio o Davi. Glória Que a bênção. Deus, que lindo testemunho. É exatamente isso. É isso que a gente quer incentivar a você que está nos assistindo a não desistir de orar. Às vezes as pessoas, conforme os anos vão passando, o tempo vai passando, as pessoas desistem de orar. Ah, não, Deus não quer me abençoar, não. É porque é simples. O tempo de Deus não é o seu tempo. Às vezes, no tempo que você está pedindo para o Senhor, você não está preparado para receber o milagre. Né? Então, é necessário continuar orando, buscando, batendo até o Senhor nos atender. Que Deus continue abençoando a nossa irmã, que também é super fã do nosso programa. Que o Senhor te abençoe, viu? Tem mais gente assistindo, Beli? Tem mais sim. A Andréia, nossa querida Andréia, também tá aqui. A Andréia dá risada discreta? Andréia dá risada. E aí ela falou assim, eu estou estudando sobre o missionário inglês. Ó a risada aí, Ô, ó. Senhor, ajuda, Pai. Ela falou que está estudando sobre o missionário inglês George Miller, que é um dos heróis da fé. E ele fala sobre o extraordinário de Deus na vida dele através da oração. Ele cuidava de um orfanato, ensinava os órfãos a orar e Deus provia alimento e vestimentas. Tá vendo que Muito lindo? legal isso, né? Muito forte. A gente bem para dar uma lida nesses homens que foram referências para nós e a gente vê o quanto que nós oramos pouco, né? Porque são homens que tinham a vida completamente voltada à vida de oração. Nós podemos louvar e agradecer a Deus porque nós temos um ministério, nós temos o departamento de oração, nós temos o círculo de oração. Que são mulheres que têm a vida de joelhos aos pés do Senhor. E elas oram, elas intercedem, elas estão à busca da presença de Deus e intercedem por todos nós. Então é importante a gente incentivar a nossa juventude, incentivar a geração nova que está vindo aí, que a oração ela é a base da vida cristã. É necessário orar, né? É preciso orar, nossa alma precisa orar. Então, Andréia, obrigada por compartilhar com a gente esse testemunho lindo, maravilhoso. E se você tiver na sua vida também, Andréia, um testemunho que você viveu através da oração, manda pra gente também, pra gente compartilhar, tá bom? Tem mais gente aí, Beli? Tem. A irmã Grela, ela compartilhou com a gente um testemunho. Eu vou só dar uma resumida. Meu Deus do céu, eu tô Porque vendo um é monte bem de comprido. pontinho preto aí. Ela contou assim que o filho dela tinha muita vontade de fazer intercâmbio, só que eles não tinham condições de manter ele em outro país. E graças a Deus, ela levou isso em oração e teve uma situação onde a faculdade deu patrocínio para ele estudar fora e ele ficou lá sendo mantido através desse patrocínio. Glória a Ai, Deus. que bênção. Só Jesus faz isso. Através do Da quê? oração. De Da patrocínio. oração. Da oração. Através Ó, do quê? Beli, Beli, entra no manto aqui, Beli. De um Entrei, patrocínio. Foi através do patrocínio, mas foi Deus que tocou no coração para trazer esse patrocínio. Adorei, amei. É tão lindo isso, gente. Quem é que toca no coração do homem para abençoar o crente? Deus. É Deus que faz isso. O Senhor, ele move montanhas, o Senhor quebra coração de pedra. O Senhor faz homens perder o sono através da oração de um justo. O Senhor faz isso, né? Então, é por isso que nós queremos incentivar você nessa noite a orar. Não desista de orar, continue orando sem cessar. Tem mais gente assistindo, Beli? E agora, para finalizar, tem a Dani Moraes, dando a paz do Senhor, que ela é de Campos Belos, interior de Goiás. Glória a Deus! Que Que lonjão! Deus abençoe a sua vida. Qual é o nome dela? Dani Moraes. Dani Moraes. Dani, Deus abençoe a sua vida. Obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu quero pedir pra você, manda pra gente, por favor. Eu tô olhando pra lá, você vem pra cá. Eu tô olhando pra lá, você vem pra cá. Aqui. Eu quero pedir pra você, por favor, a nos mandar o seu testemunho através da oração. Existe um homem na Bíblia Sagrada que ele constantemente, ele orientava as suas ovelhas, orientava o povo na oração.
Esse homem era o apóstolo Paulo. Paulo foi um homem que viveu uma vida voltada ao evangelho da cruz. Foi um homem que passou de perseguidor a perseguido pelo amor ao evangelho de Cristo. E ele sempre, em suas cartas, ele sempre tentava manter essa questão do relacionamento mais estreito com Deus, orientando o povo nas suas cartas, né, nas suas epístolas, a trazer o povo para o Senhor. Eu queria pedir, parceira, para você ler para a gente o versículo em 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 1. Onde Paulo, ele exorta o povo para a prática das orações, das súplicas e da intercessão e ação de graça. Vamos lá. Hoje ela tá boa de Bíblia. Marquei tudo antes. 2:1, né? 1 Timóteo. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Glória a Deus. Eu acho tão importante quando Paulo fala isso. Paulo está orientando, na carta de 1 Timóteo, a trazer o povo para os tipos de oração. Existem vários tipos de oração. E Paulo tenta trazer isso para o povo, orientando a necessidade de manter-se na oração, seja ela uma oração de intercessão, de súplica, de ação de graça, de qualquer forma. É necessário nós mantermos a oração. E eu quero falar com você sobre alguns tipos de oração. A primeira oração que eu queria falar com você é a oração de adoração. O que é a oração de adoração? A oração de adoração, ela por si só já fala, é adoração a Deus. Quando eu adoro a Deus, eu estou adorando e louvando ao Senhor por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode me dar. Todas as vezes que eu faço essa oração, o meu intuito é adorar e render a minha alma, a minha devoção a um único Deus, ao Senhor Todo-Poderoso. É importante a gente falar aqui que há alguns anos atrás foi feita uma pesquisa sobre a oração dos crentes, em que a grande maioria dos crentes, na sua oração, eles não adoram, eles só pedem. 70% do período de oração dos crentes são pedindo e não adorando. E é extremamente preocupante nós falarmos disso. Por quê? Porque quando eu oro, quando eu estou dialogando com Deus, é preciso me preparar para falar com o Senhor. E eu estou entrando na presença de um Deus que é todo-poderoso. Então eu não posso entrar na presença do Senhor de qualquer forma. Eu preciso primeiro reverenciá-lo. Eu preciso primeiro adorá-lo. E aqui, eu quero ler com vocês, quero pedir aqui para nossa parceira ler para a gente o livro de Atos, capítulo 16, versículo 25, que eu acho muito importante esse testemunho para ser contado. Vamos lá. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Isso aí. A palavra do Senhor vai nos dizer que Paulo e Silas estavam presos. Eles estavam numa situação difícil, numa situação aonde... Parceiro, quase derrubei. Quase que ela derruba o cenário inteiro aqui, ô Senhor. Vamos orar. Firme. Mas a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas estavam numa situação de adversidade, numa situação angustiante. E a perspectiva ali não era de fazer um culto, não era de orar ali, de louvar, era de se lamentar. Por quê? Porque eles estavam presos, estavam condenados à morte. Aí a Bíblia vai nos dizer que perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles começam a louvar e orar. Enquanto um orava, o outro cantava. E a Bíblia vai dizer que por intermédio da oração, por intermédio daquela adoração, o Senhor escancarou as portas, o Senhor livrou aqueles homens de dentro da prisão. O Senhor trouxe o livramento. Então é importante a gente dizer isso para você. A oração de adoração, ela move montanhas, ela move o coração de Deus em nosso favor. É necessário orar, é necessário adorar a Deus por aquilo que Ele é.
Existem muitas pessoas que só querem adorar a Deus quando recebem algo da parte do Senhor. E esse tipo de oração não é válida, porque Deus conhece a sinceridade do meu e do seu coração. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus, nosso Senhor, ele esquadrinha os corações. Deus sonda o meu coração, Deus sonda o seu coração, e Ele sabe quando a adoração é verdadeira e quando é fingida. Por isso que diante de Deus não tem fingimento, não tem máscara. Com Deus eu tenho que ser o que eu sou. Não tem como fingir, não tem como ser falso com Deus. Porque Ele conhece a sinceridade do meu coração e conhece a sinceridade do seu coração. A Bíblia vai dizer que Deus livrou aqueles homens por intermédio da adoração. Enquanto um entoava um louvor, o outro adorava a Deus por aquilo que Ele é. E quando eu reconheço, a minha alma reconhece o Senhor como o único suficiente Salvador da minha vida, e quando eu tenho uma vida de adoração e devoção a esse Deus, não tem como esse Deus ficar, como posso te dizer, distante de mim e esnobando a minha prova, deixando de lado a minha situação. Não, Ele se atenta para um coração adorador. Então, nessa noite, eu queria dizer isso para você. Seja qual for a situação que você está vivendo, não canse de adorar ao Senhor. Através de cânticos, através da oração, adore ao Senhor. Porque enquanto você adora, o Senhor é aquele que move as montanhas, move a situação para abençoar a sua vida. Ok? Eu posso ouvir um amém? Caminho, eco. Isso aí. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com outros tipos de oração. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Responda rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Eu só queria lembrar você que eu ainda não gritei boa noite hoje. É mesmo. Eu tô me segurando. Tô me segurando pra não gritar boa noite hoje. Mas nós queremos ouvir os comentários, né, parceira? Queremos. Caminho, eco. Tá dando glória a Deus porque eu não gritei? Leandro? Mas eu quero saber se tem testemunho, se tem comentários, tem gente aí falando com a gente, porque eu quero saber. Uhum. Beli. A Beli foi embora? Eu tô aqui. Ah, oi. Precisava escutar vocês. Vamos lá, tem mais um da Andréia. Sim. Cortou? Foi, agora foi. Ela falou assim, que o irmão dela era usuário de drogas e bebida alcoólica. E só quem teve alguém assim na família sabe o quanto que é sofrido. Sim. Foram 18 anos de luta e quando ela conheceu Jesus, ela passou a orar pela vida dele. E para a glória do Senhor, hoje ele serve a Deus. E aí ela fala pra gente persistir em oração. Glória a Deus por isso. Caminho, eco. Caminho, Amém. você vê como que a oração tem poder, né? As nossas orações, ela tem poder. Às vezes, o decreto é de morte, de que acabou, não tem mais jeito, de que a situação não tem mais saída. Aí, através da nossa oração, de uma oração
seja ela de adoração, de súplica, de intercessão, Deus, ele muda a situação em nosso favor. Então, que esse testemunho da nossa irmã seja edificação para sua vida hoje. Não desista de orar. Quem? Tem mais, vamos lá. O Gerson Luiz deixou uma dica. São 3 coisas que nos dão acesso ao trono de Deus instantaneamente. São oração, lágrimas e adoração. É isso aí, é meu pai sabe tudo. É meu pai, beijo pai, benção. Identifiquei pela foto ali. Eu não identifiquei pela foto não, só pelo nome. Isso aí, são as formas que nós temos de tocar o coração de Deus, que é oração, lágrimas Lágrimas, E oração e adoração. adoração. Isso aí, obrigado, pai. A Edivânia mandou a paz do Senhor. Amém. Falou que o programa é uma Pode ser. bênção e que o poder da oração é maravilhoso. E mandou um abraço. Abraço, Edivânia, um beijo, tá sempre aqui com a gente também, graças a Deus pela vida de vocês. Nós temos irmãs tão fiéis ao nosso programa que a gente tem vontade de dar um cheiro em vocês. Verdade. Mas tá na pandemia, não pode. Mas quando acabar esse negócio do Covid, vão se preparar para se abraçar e se cheirar, viu? Deus abençoe. Para encerrar os comentários de agora, a Daniela mandou a paz do Senhor pra gente. Amém. Paz do Senhor. A paz do Senhor. Ela é lá do Dani. Damasceno. É? É aquela cantora do Damasceno, do programa lá. Ela canta Tem a no voz dia que linda. você foi. Canta muito, a gente tem que trazer Eu ela no lembro programa dela, aí, verdade. Uma É vai mesmo. trazer o programa. Irmã Daniela, aguarde nosso contato. Em nome de Jesus. Mas vamos lá, nós estamos falando sobre a oração. Existe a oração de adoração e também tem oração de ação de graças, né? Essa oração de ação de graças, ela é uma dedicação em agradecer ao Senhor por todas as bênçãos alcançadas. Sejam bênçãos espirituais, sejam bênçãos materiais, físicas. É a oração que nós fazemos para agradecer ao Senhor constantemente pelas suas ricas bênçãos. Lê pra gente. Qual que é o versículo que você não me passou? Salmo 51, te Ah, passei? você passou sim. Você Passei passou sim. com outro tema. Isso aí. Salmo 51, 2 e 3. Não, não é esse não. Não? É, Não. então você não me passou. Ah, então deu erro de produção. Não, mas senão no Salmo 51 já tá aberto. Não, mas esse não é. O 51 não é esse, não. O 51 tá. é outro tema. Mas depois a gente fala. Mas é importante a gente falar sobre ação de graças, porque se você ler o livro de Salmos, você vai perceber que ele tem uma variedade de situações, de emoções, de sentimentos, de várias situações importantes. O livro de Salmos, ele não é composto só pelo escritor Davi, não, ele tem outros escritores também, mas Davi se destaca nele. E dentre os salmos, você vai perceber que tem salmos de pedido de socorro, de súplica, de ação de graças e por aí vai. Quando você lê o livro de Salmos, você vai ver que em vários versículos eles estão salmodiando ao Senhor, seja por intermédio de cântico ou seja por intermédio de poesias. Agradecendo ao Senhor pelos grandes feitos que o Senhor tem realizado no meio do povo de Israel. É necessário a gente lembrar também, lembra quando o povo de Israel passou o Mar Vermelho? O que foi que eles fizeram depois que eles atravessaram o mar? Miriam pegou lá o tamborim, chamou as varoas, irmãs do ciclo de oração, e disse, nós vamos aqui entoar ao Senhor um cântico de agradecimento a Ele, porque Ele nos livrou do homem mau. É necessário nós fazermos essa oração ao Senhor. Oração de agradecimento, oração de gratidão. Você já agradeceu a Deus hoje? Você já agradeceu ao Senhor pelas bênçãos alcançadas na sua vida? Você já foi grato ao Senhor hoje por Ele estar te livrando, te guardando, te protegendo, guardando a sua casa, a sua família? Por mais que as situações sejam adversas, por mais que a situação que nós estamos vivendo hoje não são das melhores, a boa mão do Senhor continua sobre nós. E será que você já agradeceu a Deus por isso hoje? Esses dias nós estávamos conversando. Quantas pessoas no decorrer desse ano perdeu tanta coisa? E o Senhor tem sido tão bom com a gente, que até nas perdas, até naquilo que nós perdemos às vezes, nós conseguimos ainda ser grato ao Senhor. Um relacionamento com Deus, ele nos proporciona isso. Maturidade espiritual para continuar fiel a Deus e adorando a Deus e agradecendo a Ele até pelo que a gente perdeu. É por isso que o povo não entende o crente.
O crente, se ele perde, ele continua agradecendo. Se ele ganha, ele continua agradecendo. Se o crente está doente, ele agradece. Se o crente foi curado, ele continua agradecendo. É por isso que as pessoas não nos entendem. E por isso que a palavra do Senhor nos diz, né? Que o evangelho é loucura para os homens. Por quê? Porque a gente crê naquilo que a gente não viu. Mas a gente tem certeza que existe e tem certeza que é a boa mão do Senhor que está estendida sobre as nossas vidas todos os dias. E é por isso que nós estamos de pé. Então, é necessário você orar ao Senhor e agradecer ao Senhor pelos bens que foi alcançado na sua vida e ao redor da sua casa. Nós também temos a oração que é a confissão de pecado. Aí sim, eu vou pedir para você ler este versículo. Salmo 51, 2 e 3. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Isso aí. Esse salmo é Davi confessando ao Senhor o seu pecado e mostrando diante de Deus a sua impureza, a sua deficiência, e mostrando a Deus e confessando a Deus que ele é completamente dependente da graça divina. Existem muitas pessoas que têm a prática de vida que não glorifica o nome do Senhor e passa dia, passa meses, passam anos e a pessoa ainda não fez a oração de confissão pelas suas falhas e pelos seus pecados. Nós tivemos o culto de Santa Ceia neste sábado, inclusive eu também sei aqui na catedral. Foi. Meu Deus, pastor Marcelo, me perdoe, mas eu tive que vir pra cá. E como foi importante, eu tava aqui, e como foi lindo que Deus falou conosco através do nosso pastor Joinville. Nós precisamos acordar um pouco para a vida e entender que com Deus é uma constante mudança, é uma constante santificação, é uma constante pedido de Senhor, Senhor, me lava, me purifica, me limpa, né? Me ajuda a ser melhor a cada dia. E existem muitas pessoas que têm a dificuldade de reconhecer os seus erros, de reconhecer as suas falhas, né? Às vezes a pessoa vai orar e fala, Deus, perdoa fulano, Senhor, perdoa o ciclano, perdoa ele porque ele não sabe o que ele está fazendo, perdoa aquela ali que é uma tribulosa, mas ainda não pediu perdão a Deus ainda porque tem a língua comprida, né? Ou porque está errando dentro de casa, está errando no trabalho, está errando com o pai, está errando com a mãe, com a esposa, com o esposo, e não reconhece. Aqui, Davi, ele reconhece diante de Deus a sua impureza, ele reconhece que ele está errado, ele reconhece que precisa do perdão do Senhor, ele reconhece que precisa da água de Deus, do Espírito Santo, para que venha lavar ele, limpar, purificar. Nós estamos vivendo numa sociedade hoje que se suja e tenta passar um paninho para dizer que está limpo, quando na realidade precisa se lavar direito, se banhar. Nós estamos vivendo numa geração onde as pessoas querem medir pecado. A gente que tem esse costume de medir pecado, não, o furto é um pecadinho, o adultério é um pecadão. Deus, quando olha pecado, ele olha pecado do mesmo jeito. É a gente que gosta de ficar colocando nível e escala de pecado. Com Deus não tem isso, não. Deus olha para o adúltero, Deus olha para o fornicador, Deus olha para o homossexual, tudo do mesmo jeito, para o mentiroso. A mentira para Deus é que nem o adultério. É tudo pecado. É a gente que quer ficar colocando, igualando o pecado. A gente que quer ficar colocando nível em pecado. Não tem nível, não. Pecado é pecado. E sempre vai ser pecado diante de Deus. É por isso que as pessoas não entendem isso e querem viver uma vida mascarada diante do Senhor. Não dá. Não tem como. E é importante você entender que na sua oração, no seu diálogo com Deus, precisa ter a sinceridade de reconhecer as suas falhas, de reconhecer os seus erros e dizer, Senhor, me perdoa, eu estou errando aqui, eu estou falho aqui, eu preciso mudar, me ajuda, Senhor. Não foi Paulo que disse, Senhor, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal, quando eu vejo, eu já fiz. Paulo nos ensina aqui a necessidade de reconhecer que nós não somos nada e que é só com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, que nós vamos alcançar
o perdão do Senhor e a bênção dele sobre as nossas vidas. Então, vamos reconhecer diante de Deus quem nós somos. Às vezes, é muito fácil a gente mostrar para alguém aquilo que não é. Diante da câmera, diante da igreja, no microfone, diante de um ministério, é muito fácil eu falar que eu sou boa. É muito fácil falar que eu sou alguém legal, que eu sou alguém de caráter limpo e puro. Mas só Deus sabe quem eu sou no secreto. É por isso que eu falo, todos os lugares que eu tenho oportunidade de dizer isso, eu falo. E, gente, não perca tempo sendo fingido, porque Deus, ele é especialista em arrancar máscara de fingido. É a perca de tempo. Então, arranca logo a máscara, fala, Deus, olha, eu sou isso aqui mesmo. Eu tô que nem o pastor Joinville falou, eu sou caído, sou caído mesmo, Deus, me levanta, me põe de pé, me arruma, me dá um jeito. Mas para de fingir, porque o preço é maior, né? Peça perdão ao Senhor, se conserta diante do Senhor, confesse ao Senhor nas suas orações, porque o Senhor tem perdão para aquele que confessa e deixa. Posso ouvir um amém? Amém. Camino eco. Eu ouvi um ai aqui, mas tudo bem. Ai. Mas, gente, você já parou para pensar que a Bíblia vai nos dizer que Deus fala assim que Davi era um homem segundo o seu coração. E Davi, irmão, além de pecar, ele maquinou o pecado, ele maquinou o que ele ia fazer. E além de pecar, depois de ter pecado, ele ainda maquinou como se livrar de quem ia descobrir o pecado. Então, a Bíblia vai nos dizer isso, que um homem que foi escolhido por Deus, que era segundo o coração de Deus, foi falho. E a gente quer dar um de santarrão, né? É o melhor dos melhores, né? O cheio dos cheios, né? Meu Deus, é o quarto. É o Pai, o Filho, o Espírito Santo e ele. Então, vamos vigiar. Vamos lá. Nós temos também a oração de petição e súplica. Pedir é apresentar diante de Deus a nossa necessidade. Isso é pedir. A súplica, ela também é um pedido. Porém, ela é uma oração mais intensa. É um pedido insistente por socorro. Eu queria pedir para você, parceira, ler pra gente Mateus 7, versículos 7 e 8. Sim, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Olha que lindo que Jesus está falando pra gente. A Bíblia fala sobre essa insistência no pedir. Às vezes a gente tem um filho, eu falo muito pela minha filha. Esses dias a minha filha falou, esses dias não, hoje, né, amor? Ela falou assim pra mãe, pelo amor de Deus, mãe, por mim, mãe, usa essa Bíblia hoje no programa. Ai, que lindo. Que a Bíblia anote. Mãe, pelo amor de Deus, mãe, por mim. E insistia para que eu viesse com aquela Bíblia. Filha, mas a mamãe não consegue usar essa hoje, não dá. É insistência naquilo que ela quer. Às vezes quer doce, quero doce, quero doce, quero doce, quero doce, quero doce. E ela consegue o doce de tanto que ela insiste no doce. E com Deus é assim. Às vezes a gente ora e porque Deus não respondeu de imediato a nossa oração, a gente faz birra e deixa de orar. Ah, não, Deus não quer me dar, Deus não está me ouvindo, então nem vou orar mais. Deixa eu te dizer uma coisa, nós somos filhos de Deus. Então Deus, ele sabe nos tratar como servos e Deus sabe nos tratar como filho. E filho manhoso, ele recebe correção do pai. Então, às vezes a gente fica com manha com Deus, ai, Deus não quer me dar, Deus não quer me responder, ai, o Senhor não está me vendo. Deus vê tudo, irmão, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. E se ele não te respondeu, se ele não fez nada ainda, é um sinal que você tem que aguardar. Fica de boa, fica no molho aí, esperando que uma hora ou venha a resposta ou venha o milagre que você precisa. Porque Deus não chega atrasado. E Deus também não deixa nenhum justo desamparado. Então, é importante a gente entender que é necessário pedir, é necessário falar. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele tá lá na sinagoga e ele expulsa demônio e ele começa a pregar e as pessoas começam a ficar admiradas com Jesus, mas tão admiradas. Aí, Jesus, ele tem lá um discípulo que se chama Pedro e Pedro tinha um problema dentro de casa. Qual era o problema de Pedro? Ela já assustou. Ela achou que ia perguntar pra ela. Calma que eu vou te responder. A sogra
dele estava enferma. A Bíblia vai dizer que a sogra daquele homem, ela estava enferma, estava com febre, estava acamada. A notícia estava correndo no bairro inteirinho que aquela mulher estava prestes a morrer. E onde estava Pedro? Estava com Jesus, o dono do milagre. A Bíblia vai dizer que de repente Jesus pega, olha para ele e fala, vamos lá para tua casa, eu quero ir para sua casa hoje, vamos para lá. De repente Jesus vai. Quando Jesus chega, Jesus encontra a mulher que estava acamada, enferma, mas a Bíblia vai dizer que eles informaram e clamaram a Jesus pela vida daquela mulher. Ou seja, Jesus já sabia. Jesus não foi para lá em vão. Jesus já sabia do que estava acontecendo. Jesus já sabia que ali precisava de milagre. E ele foi na intenção de realizar. Mas ele achou importante ensinar para aquele povo que ali estava que era necessário clamar. Era necessário pedir. E a Bíblia diz que eles pediram a Jesus pelo milagre daquela mulher. Eles clamaram a Jesus por aquilo. Então eu aprendo que Jesus sabe do que eu preciso. Jesus sabe, irmão. Jesus sabe do que eu preciso, Jesus sabe do que eu penso, Ele sabe o que eu quero, Ele sabe qual é a raiz do meu problema, mas Ele quer que eu fale, que eu verbalize. Jesus quer que eu abra a minha boca e fale, Jesus, me dá, Jesus, eu quero. Mas hoje Jesus não me respondeu, mas amanhã eu vou continuar orando, eu vou continuar pedindo, porque eu sei que Ele é Pai. E não existe nenhum pai com coração de pedra que você vai pedir para ele pão e ele vai te dar pedra para comer. Não existe. Muito mais o nosso Jesus, que Ele vai nos ouvir, Ele vai ver a nossa necessidade, vai ver o nosso problema e na insistência da sua petição, da sua súplica, Ele vai olhar para você e vai dizer, ela continua pedindo, ela continua orando, ela continua acreditando. Não tem como eu não abençoar a vida dessa mulher. Não tem como eu abençoar a vida, não deixar de abençoar a vida desse homem. Então, o nosso conselho para você aqui hoje é, não desista de orar. Não desista de pedir, não desista de clamar, porque o seu Deus é aquele que diz para você, bate, bate, pede, pede, porque você vai encontrar aquilo que você está pedindo. Amém ou não amém? Amém. Ai e amém, né? Nós temos comentários, Beli? Temos sim, temos mais 2 comentários, tá? Sim, tá bom. Vamos lá. Tem a Maria Eurizete da Silva. Mamãe! Sua mamãe, falando assim, eu tenho muito que agradecer, pois o milagre que recebi do Senhor foi muito grande. Ao fazer um exame do coração, o médico disse que tinha infartado e que eu tinha feito uma cirurgia, pois tinha cicatriz da cirurgia no meu coração. Só que eu não senti esse infarto e essa cirurgia foi o Senhor quem fez. Só tenho gratidão por tudo que Deus fez e faz na minha vida e na vida dos meus. Glória a Deus. Um beijo, mãe. Benção. Esse testemunho da minha mãe é muito forte. Minha mãe tem uma vida de milagre. Minha mãe só tá viva porque Jesus quer mesmo, né? Porque a vida da minha mãe é um milagre. E com esse negócio de consulta online pelos convênios, ela pegou, fez o exame, o médico atendeu ela online e pegou e falou assim pra ela, ó, dona Maria, tô vendo aqui que a senhora fez uma cirurgia, a sua cirurgia já está cicatrizada, e tá tudo bonitinho. Minha mãe falou, mas eu nunca fiz cirurgia no coração. A única coisa que eu fiz foi um cateterismo e uma angioplastia. Ele falou, não, a senhora fez uma cirurgia e tá bem cicatrizada. Na hora, meu pai disse que gritou e falou assim, foi Jesus que fez a cirurgia. Que bonito. Né? Ó, glória a Deus, caminho eco aqui. Isso é só Jesus que faz. Sim, porque o Senhor, Ele é aquele que atende as nossas orações e é aquele que faz o impossível. Deus confunde a medicina, Deus confunde advogado, Deus confunde todo mundo, para mostrar que tem poder nas nossas orações. Amém? Amém? Tem mais um? Você falou que era 2? Sim. Tem aqui a Tatiana Reis, que ela deu boa noite, falou que é amiga da Andréia, diretamente de Orlando, nos Estados Unidos. Oh, God! A paz do Senhor. Como é que fala a paz do Senhor em inglês? Amiga, você vai pro Canadá, você precisa falar inglês. Eu ainda não comecei a estudar. Senhor Jesus. É um dos milagres que eu preciso. Eu preciso de Deus. Gente, meu sonho é falar inglês, gente. Meu sonho é falar inglês. Mas, ó, ensina pra gente como é que fala a paz do Senhor em inglês. Por favor, irmã Tatiana. Escreve pra gente como é que fala a paz do Senhor em inglês, que eu quero te mandar a paz do Senhor em inglês. Tá bom? Muito obrigada pela sua participação. E a gente tá nos States. Isso aí. Oi? Eu nunca. Já?
Calma, eu não terminei de falar das orações. Ah, então deixa eu ir pra última Mas oração, dá. então. O Eu Já Nunca é bem curtinho. Eu já Bem? fica bem curtinho. Ó, vamos falar aqui de mais uma oração. Quando a irmã Tatiana responder como é que fala glória a Deus em inglês, vocês me avisam, tá bom? Porque eu tô aprendendo várias coisas aqui com os irmãos, né? Até japonês a gente aprende. Glória a Deus, caminho no eco. Nós temos mais uma oração, que é a oração de intercessão. Essa oração é muito importante nós falarmos. Interceder é pedir a Deus em favor de alguém, em favor das pessoas que nos cercam, em favor da nossa família, em favor dos nossos irmãos, em favor da nossa nação, em favor das nossas autoridades e em favor até daqueles que nos maltratam, né? É importante a gente falar sobre esse tipo de oração e não sermos egoístas somente em orar, interceder somente por nós mesmos, mas orar e falar com Deus em favor de outras vidas. Parceira, eu queria que você lesse pra gente 1 Timóteo 2, versículo 1 e 2. Tem dificuldade de falar essa palavra. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Olha que perfeição este versículo e tão atual. É importante a gente falar sobre isso. Gente, eu já falei tanto importante hoje, né? Nossa, eu tenho que mudar o meu vocabulário. O que eu posso falar no lugar de importante? Necessário eu já falei. Depois vocês me falem. Continua, né? Tô perdendo o foco, mas tudo bem. É importante. É importante. A gente falar sobre esse tipo de oração, porque existem pessoas que falam que não oram pelas nossas autoridades. Eu não vou orar não, já é tudo um bando de perdido. Eu não vou orar não, Deus não está no meio disso daí não. Quem disse pra você? Você esqueceu de ler a Bíblia? A palavra do Senhor vai nos dizer que quem levantava os juízes era Deus. Quem levantava os reis era Deus. Nós estamos nesse mundo, não somos desse mundo, mas enquanto nós estamos aqui, nós estamos debaixo dessas autoridades. Cabe a nós fazermos o nosso papel de cidadão, fazer com sabedoria, debaixo dos princípios da palavra do Senhor e orar também, para que o Senhor venha dar direção a esses homens, para que o Senhor venha salvar esses homens, para que eles possam governar com sabedoria, com temor do Senhor. E o versículo é muito claro em dizer, para que nós possamos ter uma vida tranquila, em paz. E para que esses homens governem com honestidade. Então é importante nós orarmos, sim, pelas nossas autoridades. É importante nós intercedermos e clamarmos ao Senhor por essa nação. E existem muitas pessoas e crentes com a mente fechada que não oram por isso. Aí daqui a pouco vive numa sociedade conturbada, uma sociedade onde os valores são invertidos, onde as coisas estão descambando para um lado que não é bom. Aí a culpa é do diabo. Não. O diabo só entra onde ele acha brecha. Então, se você não orar, se você não clamar, se você não interceder e não agir com sabedoria na hora da sua votação, o diabo vem, entra e faz a bagaceira toda, como diz a missionária Jacira. Um beijo, um cheiro para a senhora. Então, é interessante a gente falar isso, porque é necessário fazer a oração de intercessão. Ora por você, ora pela sua casa, intercede pela sua família, intercede pelos seus vizinhos, intercede pela sua igreja, intercede pelos pastores, pela presidência, intercede pelos que não creem no Senhor, intercede por essa nação, intercede também por aqueles que falam mal de você. Aí o bicho pega. Ah, é difícil. É. Mata ele, Jesus. É isso que a gente fala. Gente, fala a verdade. É muito difícil você orar por alguém que não gosta de você. É muito difícil. Mas o Senhor, Ele conhece a nossa sinceridade. Existiu uma vez uma situação na minha vida em que eu estava trabalhando e por causa de uma fofoca, isso já tem bons anos atrás, uma pessoa, na frente de muitas pessoas, apontou o dedo no meu nariz assim, parceira, e falou assim, você não é crente. Você é uma falsa crente. E eu vou quebrar a sua cara. Ô, louco. Você acredita nisso? Eu já pregava, eu já tinha ministério tudo. Eu grudei na mesa, que a pessoa tinha 2,5 metros de altura, né? Eu sou um toco de gente. Falei, Senhor, hoje eu apanho. E aí eu chorava, mas eu chorava. Eu fui pra casa,
Eu chorava, chorava, chorava. Senhor, eu nunca mais volto para aquele lugar. Eu nunca mais piso meu pé naquele lugar. Senhor, trata com aquela mulher. Jesus pegou e falou assim para mim, você vai trabalhar amanhã e você vai pedir perdão para ela. Eu disse, quê? Você vai trabalhar amanhã e você vai pedir perdão para aquela mulher. Eu falei, Jesus, mas eu não fiz nada. Eu nem falo com aquele ser humano, não fiz nada, Senhor. Deus falou para mim, você vai amanhã e você vai pedir perdão. Eu fui tremendo, porque eu achei que eu ia apanhar, né? Uhum. E aí eu peguei, entrei na sala com aquela mulher, falei assim para ela, eu não sei o que eu te fiz, eu não sei o que aconteceu, mas seja o que for que eu te fiz, eu te peço perdão. Me perdoa em nome de Jesus, porque eu não quero ser uma falsa cristã. Então, se eu escandalizei o nome de Jesus e se eu te machuquei, me perdoa. Ela começou a chorar. Ela chorava, 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 chorava. E ela pegou e falou assim, Jéssica, se existe alguém aqui que dá testemunho daquilo que prega, é você. Ué? Você acredita nisso? Ela falou assim, ó, eu sei o que aconteceu ontem. E eu sei que o que eu falei, o que eu fiz, não fui eu. Desse jeito. E ela pegou e falou assim, e o Deus que está na sua vida, Ele te justifica e Ele vai te honrar. Me perdoa você pela vergonha que eu fiz você passar. Nossa. Naquele momento eu vi Deus na minha vida. Eu vi como vale a pena a gente se quebrantar diante do Senhor e orar até mesmo por aqueles que nos perseguem. Então, ao invés de você virar a cara e de você ficar rebatendo com quem não gosta de você, vai orar. Ora a Deus pela vida dessa pessoa. Intercede por ela. Porque o Jesus que você conhece, Ele pode quebrantar o coração e converter esse coração. E você ser abençoado por intermédio da humilhação. Os humilhados serão exaltados. Vale um amém? Amém. Amém. Camino eco. Lê pra gente Mateus 5,44, só pra gente terminar e a gente faz a brincadeira e a gente vai embora. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Ótimo. Então, eu quero encerrar com vocês aqui dizendo, vai orar hoje? Então, comece a sua oração adorando a Deus. Depois que você adorar a Deus, você vai agradecer a Deus pelos bens que Ele tem feito a você. Depois que você agradecer, você vai confessar diante de Deus as suas falhas e os seus pecados. Depois que você fizer isso, você vai fazer a sua petição e a sua súplica diante de Deus. E por último, você vai interceder por todos aqueles que precisam da misericórdia do Senhor. Amém? Amém. Camino eco. Camino eco. A irmã lá dos States mandou pra gente, Belle? Então, ela mandou, mas eu achei aqui 4 formas que a gente pode falar a paz do Senhor. Porque lá é diferente, né? E aí tem 4 jeitos. Sim. Primeiro tem peace be with you. Seria a paz seja com você. É peace? Be with. Peace. Peace é É paz. trava-língua. Senhor, tô pensando no PIS aqui, no 13º. Fala. É peace be with you. Peace be you. A paz seja com você. Bonito. E Fala aí você, tem- parceira. Não. Não. Aí tem grace and peace, que é graça e paz. É da Batista. Grace. É da Batista. Grace and peace. Grace and peace. E aí tem também the Lord's peace Lord's. be with you. Esse é Seria muito difícil. que a paz de Esteja Deus com você. esteja sobre você. Meu Que Deus. bonito. Ou seja com você. Lord. Eu só aprendi o Lord. God. The Lord's The Lord's peace peace be with you. be with you. Isso. Choice. E a última é God bless you. Seria Deus te Ah, abençoe. esse é mais usado. Meu irmão me ensina inglês, gente, pra eu vir falar Ele aqui. fala. Meu irmão fala inglês Esse daí. fluentemente. Aí. God. Bom, Aí aqui tem no essa- Brasil também tem várias formas de falar a paz do Senhor. É, tem várias A formas. paz, paz de Deus, paz do Senhor, paz Paz de de Cristo, Paz. paz. Muito bom. Vamos pra nossa brincadeira pra gente encerrar. Vamos lá. Eu nunca, é isso? Eu nunca na oração. Na oração. Na oração. Beleza, vamos lá. Pode começar? Pode. Vamos lá. Eu já dormi orando de joelho na igreja.
Ixi. Eu já. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Hã? Já orei pra alguém Quem não corou? eu não conheço. Eu Ah, já. Eu já orei por alguém que eu não conheço. Todo mundo, Já. né? Na oração de domingo. Quando ora pelos enfermos. A gente sempre acaba orando por alguém que a gente não conhece. Verdade. Eu já orei enquanto andava na rua. Eu já. Eu achei que ia ser assaltado, orei muito. Na hora que o motoqueiro passa do lado, todo mundo Nossa! ora. Sangue de Jesus tem poder. Vamos pro próximo. Fica aqui você, né? Essa risada do Léo. Jesus tem misericórdia. Ó, a quarta agora. Já fiz uma oração longa sem perceber o tempo passar. Eu já. Já. O segredo de orar longo. De orar longo, fazer uma oração longa. É você esquecer o celular. Larga o celular que você ora longo, rapidinho. Ah, isso é. Desliga o bendito. Daí- Eu já orei rapidinho por medo de ficar com os olhos fechados. Ah, eu já. Já. Eu já. Ah, muito? Já, É, do escuro, Léo. É. Coisa de gente que tem medo. já parei de orar só pra ouvir a oração do irmão do lado. Ah, eu já. Perdoa nós, Senhor. Mas tem irmão que ora muito alto. É. Aí a gente desconcentra da nossa oração e você acaba ouvindo toda a oração do irmão. Sabe Desculpa. toda a luta que ele passa. É, aí a gente começa a interceder pela vida dele e esquece da nossa. Já repeti várias vezes a mesma frase na oração por causa do sono. Ixi. Já. Isso sem contar quando Importante. a gente inverte as palavras, as frases. Olha, eu já pedi pra Deus abençoar a mortadela. Já pedi, gente. Era sono e fome, no Era caso. sono misturado Muita com fome, muita vontade de comer uma mortadela. Eu falei, Senhor, abençoa a mortadela, pai. Quando eu acordei, gente, né? Quem nunca, né? Eu já orei por uma causa e depois pensei bem e desfiz o pedido. Eu já. Ah, eu já. Aí a gente entende que não vale a pena, que Deus não tá no negócio. O Espírito Santo mostra, filha, desiste que Deus não tá no negócio. Tô Olha vendo lá, aqui. um monte de gente dizendo eu já. O próximo é: já dormi em pé na oração do culto. Não, eu nunca. Não, mas Pé eu não. conheço quem já. Eu também conheço as confissões Tive de que alguém segurar a antes do pessoa, programa. porque senão... Ia tombando assim. ó. Não, só sentada, de pé não. Eu já orei pedindo pra saber como orar. Ah, eu já. Ah, eu já. O Senhor me ensina a orar. E hoje eu te ainda não ensinei a orar, hein, ô, legal. E agora é a última. Ah, Já repeti a oração da pessoa do lado. Ah, eu já. eu já. O irmão justamente. falava tão alto que eu também continuei a dele. A dele deve ter sido atendida, né? Porque orou ele e eu. Essa é boa. O Espírito Santo tava te usando pra abençoar a vida de alguém, tá vendo? Acabou, Beli. Acabou. Ah. Eu já. Um monte de irmão também já Olha orou lá, pela todo oração mundo, dos outros. eu já, tá vendo? Todo mundo eu já. A Lua é a única que eu nunca. Ela é firme e forte na oração. Lu, um beijo, Deus abençoe. Vamos às considerações finais? E quais são elas? Senhor, me ajuda, Ela pai. me Minha pega de parceira tá mais pra lá do que pra cá. Senhor, me ajuda. Essa risada aqui. Tira no calor. Eu quero agradecer a sua presença no nosso programa hoje. Espero Sim. que você seja abençoado, edificado e que você continue compartilhando essa live, porque essa live vai ficar salva nas nossas plataformas digitais. Falei bem difícil agora. E você pode compartilhar para abençoar a vida de alguém, tá bom? Muito obrigada. Verdade. Semana que vem tem mais programa. Em dezembro nós temos 2 programas especiais. Ah, é? É, 2? 2, mas a gente não pode contar agora que é, eles têm que ficar Nem eu sabia. emocionados. Sabe sim, para com isso. Eu sei de um. Então, é 2. Multipliquei. Então, muito obrigada pela sua presença. Deus abençoe a sua vida. Não desista de orar em nome de Jesus Cristo. Ora, crente. Inclusive agora, antes de dormir. Ora por mim.
Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63-098-552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.